Na realidade, eu queria ser etnólogo. Eu pensava nos índios. E na escola de sociologia, quando eu estava no terceiro ano, surgiu uma oportunidade de uma pesquisa no Vale de São Francisco para o governo, e uma das equipes era formada pelo Dr. Otávio da Costa Eduardo. Eu era aluno e ele me convidou para fazer parte de uma da equipe que foi a Caborobó. Eu fiz o trabalho, os primeiros 3 meses em Caborobó. Quando eu voltei, ele aparentemente se encantou com as minhas anotações. Ele estava naquela época em negociação com uma empresa americana, da qual depois ele foi sócio no Brasil e formou o IPOM. E no último ano da escola, quando passei para o 4º ano, aí eu já não mais trabalhava. Eu fiz algumas voltas a Caborobó para completar trabalhos, mas aí eu comecei a trabalhar com ele como um freelancer, mas dentro de uma ideia de que, se formada a empresa, como de fato se formou, eu passaria a ser um funcionário dessa empresa. Eu sempre fui um comunista moral, sem ser nunca um comunista de partido, mas todos os meus companheiros eram de esquerda, alguns deles do partido e outros não, enfim. Mas quando eu comecei a trabalhar com o Otávio, eu tinha um problema que mais tarde eu denominei do ideological bias against business, quer dizer, o viés ideológico contra o negócio. Os clientes nossos naquela época já eram a USIS, United States Information Service, a AESO, e, em função das relações, ele deve ter contado que ele tinha com acadêmicos americanos, um deles relacionado à embaixada, que foi um grande cliente nos primeiros anos do IPOM. Peguei um estudo da USIS que começava em Manaus, em 1950 e poucos. Eu acho que é importante a gente ter isso em mente, porque naquela oportunidade, você, para fazer uma viagem para Manaus, era uma loucura. A viagem que eu fiz para Caborobó, eu saí daqui às 5h30, 6 horas da manhã, vomitei durante todo o caminho até chegar em Petrolina, em Pernambuco, no final da tarde. Quer dizer, eu viajei o dia todo. Eu vim descendo, vim em Manaus, Belém, Fortaleza, Natal, numa época que viajar foi uma experiência linda do ponto de vista de experiência humana, de contato com... Naquela oportunidade nós entrevistávamos, né, estudantes e sindicalistas. Isso nós já estamos preparando para 64, provavelmente. Para a Embaixada Americana. Você trabalhou com o Otávio antes e desde o início? E desde o início eu fiquei com ele até quando ele saiu. Eu assumi então a gerência do IPOM em São Paulo e ele foi formar o INESE. Eu comecei antes... Então eu comecei em 51 com o Otávio. Se eu fui em 52, 51, Eu me casei em 53, minha primeira filha nasceu em 54, é isso. Foi uma época em que o que se aprendia, não se aprendia na escola. Ou você comprava livros e lia, ou você aprendia na prática. Comigo aconteceu exatamente isso. Quer dizer, eu era um rato de livraria e eu assinava revistas, até de marketing, que não era do meu interesse muito direto, mas que tinha também coisas referentes à pesquisa. Comprava os livros, lia os livros e tentava fazer as adaptações às necessidades dos clientes na oportunidade. A outra forma era que, em trabalhando com a USIS, ou com a Embaixada Americana em outros projetos, você recebia alguns tratamentos estatísticos de amostra que eram coisas impossíveis de se pensar. Porque uma amostra nacional em 1952, 53 é coisa da cabeça de gringo. Mas para nós foi muito importante que me deu a oportunidade de viajar.
Me deu a oportunidade de conversar com grupos muito interessantes, porque era tanto o público geral, mas eram grupos específicos. Certamente, para eles era importante ter uma amostra nacional, mesmo num país imenso como o Brasil, mesmo que os centros principais políticos e econômicos fossem São Paulo e Rio. E eventualmente você podia ir para um Recife, para um Porto Alegre. Não, era uma amostra nacional que começava lá de cima e descia até embaixo. Você saía muitas vezes com a responsabilidade de fazer o campo e aproveitar o seu intervalo para o próximo avião para fazer a tabulação, porque você tinha medo de perder os questionários enviados por avião. Então, aí você diz assim, mas como? Quem faz o campo vai fazer a tabulação? O sujeito tem um viés no campo, ou um viés no seu planejamento, na sua percepção das coisas, ele vai ter o viés confirmado mas era comum desses primórdios em que as coisas envolviam problemas de tecnologia. Ficando um pouquinho nessa questão de tecnologia, se eu disser para vocês que em termos de amostra estatística, sistemas amostrais, eu fiz das coisas mais malucas, porque os estatísticos da USP, obrigado, Juva, os estatísticos da USP, eles, da USIS, um deles era o Deming, que eu cheguei até a comprar um livro dele para ver, mas a estatística e eu não nos dávamos bem. Não era a minha área. Nós fazíamos estatísticas do tipo, amostras do tipo, fazia e separavam. Você tinha casos que você fazia uma volta, 2 voltas, 3 voltas, 4 voltas, 5 voltas, 6 voltas. Do ponto de vista estatístico, ele queria saber se a pessoa que só respondeu na 4ª, 5ª ou 6ª volta era diferente da pessoa que respondeu nas primeiras voltas. Se falar isso hoje, onde você tem as facilidades de controle e as possibilidades de fazer uma amostra desse tipo mais perfeita, você diria, mas que loucura. Mas por quê? Porque o interesse deles tinha que ser muito bem trabalhado, porque o uso que provavelmente eles estavam dando para aquilo representava algumas políticas e algumas ações políticas, vamos dizer, do governo americano, provavelmente. Depois que o Otávio saiu, você ficou responsável pelo escritório de São Paulo? De São Paulo do IPOM. No Rio de Janeiro havia um americano, Monroe Mendelssohn, que era o meu chefe. Eu respondia diretamente a ele e depois respondia ao Charles Sobel, que foi o segundo que veio para cá, até que em 59 eu saí do IPOM e fui cuidar da minha vida de outra forma. Que eu achava que eu tinha que ir aos Estados Unidos, eu tinha que viajar e fazer cursos. E durante esses anos todos, embora eu lesse algumas revistas, particularmente revistas de pesquisa de comunicação, mas pesquisa de mercado, inclusive, vale lembrar que nesse período os clientes começaram a aparecer das mais diferentes empresas. Então, o que existia não era pesquisa qualitativa, o que existia era muito mais a pesquisa quantitativa sobre produto, teste de produtos no mercado, particularmente no mercado de São Paulo e Rio. Em 60, o Alfredo me convidou a ir para a Maplan. Naquela época ainda era ENOP. ENOP era o instituto, enquanto Alfredo trabalhava na Macan, dentro da Macan era ENOP. Quando eles formaram a Marplan, Marketing Plan Corporation, que era a firma da Macan de pesquisas nos Estados Unidos, passou a ser Marplan. Eu entrei como finalzinho de ENOP e início de Marplan.
60, 61. É como, por exemplo, o Axioma. Quer dizer, eu era o departamento de pesquisa da Thomson, mas para poder trabalhar no mercado, eu só fazia pesquisas pagas. Eu era absolutamente intransigente. Até as pesquisas que eu fazia para a Thomson me pagava. E os clientes que pedirem pesquisas que não são de responsabilidade da agência, eu passo a cobrar do cliente. E quando fazia apresentações, e se o cliente diz assim, não gostei, não quero ficar com a Thomson, mas quero ficar com o departamento de pesquisa, eles podiam simplesmente nos chamar. Já tive vários clientes. A Shell era minha cliente. A Thomson foi um grande cliente. A Atlantic era meu cliente na Thomson, eu não atendia. Porque o Axioma foi 10 anos depois da NOP ou 15 anos depois da NOP. E também um pouco pela mentalidade das empresas. A Macan foi precoce, vamos dizer assim, em termos da utilização da pesquisa em trabalhos no planejamento e no desenvolvimento criativo. Então o trabalho do Alfredo era muito mais para os clientes da Macan. Quando se pensou em fazer a Marplan, era para que isso se expandisse. Foi na mesma época que se criou a Multi, que foi a Macan que se dividiu e os clientes em conflito, que não podiam ser atendidos pela Marplan, passaram a ser atendidos pela Multi. Então aí a Marplan passou a atender tanto os clientes da Multi como os clientes da Macan. Fazia uma segunda agência para atender os clientes conflitantes. A Macan foi a primeira agência que criou a Multi, uma segunda agência. A Multi. Tanto é que naquela época isso era dizer, é ético ou não é ético? Se colocava essa questão. Se era ético ou não era ético se fazer isso. Mas enfim, então foi um pouco dentro desse contexto que, acabado o meu trabalho, eu fui para Marplan. Um ano depois, meses depois, o Alfredo voltou para seu trabalho de pesquisa na Multi, porque eu acho que era um pouco mais a vocação dele, a pesquisa de publicidade e de comunicação, do que a pesquisa de mercado. Para vocês terem uma ideia, isso é um outro dado importante, como era qual era a posição do pesquisador na empresa, que é muito diferente de hoje. Quer dizer, não era um burocrata, ele era uma pessoa que deveria poder trabalhar com seus clientes num nível maior, e muitas das vezes, até naquela oportunidade, a agência fazia o papel, não só a agência de pesquisa ou o departamento de pesquisa, mas a agência de publicidade fazia o papel do marketing do cliente. Tanto é que o que acontecia era que, quando o lançamento de um produto, a agência quase que dava também o posicionamento que esse produto deveria ter no mercado. O Alfredo Carmo, embora soubesse fazer bem a pesquisa quantitativa, ele era um cara de comunicação. Ele era perfeito para o trabalho de agência, na definição da percepção do produto pelo consumidor, de como não é o produto, mas sim as diferenças do consumidor que faz com que esse produto seja visto de uma forma diferente. E vamos cruzar depois. Então você fazia entrevistas, ele fazia entrevistas, entrevistava muitas vezes até pessoas internas, entrevistava seu vizinho, que é uma coisa que eu também tinha o hábito de fazer para formular o questionário. O Alfredo Carmo, em 50 e poucos, e aí então é um pouco da história dele, não que eu vivi isso. Ele, e nesse ponto a Macan era muito mais avançada que as outras agências. E isso era função de uma mulher, psicóloga, chamada Herta Herzog, que foi casada com um sociólogo chamado Lazarsfeld, e que se dedicou à publicidade e que começou a mostrar que essa abordagem motivacional e psicológica era importante para conhecer melhor o consumidor e as suas percepções de produtos e de peças publicitárias. Então, nesta área, eu acho que ele foi imbatível. Ele foi profundo. A Macan investia pesado na pesquisa de criação. E o Alfredo era o homem ideal para esse tipo de trabalho.
porque ele tinha uma sensibilidade muito grande, ele tinha uma abordagem cuidadosa e ele sabia entender o criativo de um lado e o consumidor do outro. Então esse é um pouco o Alfredo Karman. Mas então observe que naquela época a pesquisa era extremamente gostosa, porque era toda ad hoc. E aí, claro, está falando uma pessoa, se fosse uma pessoa de quantitativa como Castelnau, por exemplo, se você estivesse entrevistando Castelnau, que já faleceu, ele dizia, não tem importância isso, o importante é fazer a pesquisa de budget, é fazer a pesquisa contínua. Quer dizer, um francês com... E ele também está certo. Mas naquela época você vivia buscando tentativas de soluções, não só em 50, não, até o final da década de 60 foi a mesma coisa. As primeiras entrevistas qualitativas o Alfredo fez, chamadas motivacionais, fez em 54, 55. Esse estudo que eu fiz com uma abordagem que se poderia dizer qualitativa do Pumex, foi feito em 57, 58. Mas tudo isso você pegava dos livros e dizia, vamos fazer. E quando não tinha, você criava. Naquela época você procurava criar, se você não soubesse, não tivesse lido a tag e não soubesse, você inventava. E você inventava, acabava inventando com um certo bom senso. Na lista telefone, contei para vocês, a lista telefone, uma experiência, aí fui para o Inés, já tinha trabalhado com o Otávio antes no IPOM. Então, se fosse, quer dizer, eu dificilmente conseguiria. Mas foi bom, foi uma experiência de 3 anos. Fomos sócios, mas sócios em termos relativos, porque realmente ele tinha a sua maneira de administrar, e é muito própria, ele era indiscutivelmente um líder que cuidava de tudo. Mas enfim, foi uma época muito importante, porque já nesta época, por exemplo, o Otávio começou a trazer gente da universidade para trabalhar com ele. Isso foi em 63. Eu fui depois para Thompson em 67, quando eu fui para lá. Foi quando a pesquisa de mercado começou a puxar gente da universidade. Mas isso pegou mesmo em 67 em diante, 70, que foi a época em que a universidade toda veio para a pesquisa de mercado. Eu acho que foi 68, foi aquela época que todo mundo... E a universidade estava crescendo. A pressão estava crescendo e os institutos de pesquisa podiam representar, e a pesquisa de mercado, alternativas. ASE e MARC foram professores que foram demitidos da USP, né? Tanto o ASE como o MARC, e não foram perseguidos, mas seriam perseguidos, porque continuassem na universidade. Então sobrou um pouco outras atividades da empresa, né? Mas é um pouco isso sim, A ASE e MARC é um exemplo claro desse tipo de ação. Mas enfim, no INESE tinha isso. O INESE ainda continuava com alguns trabalhos para uso, mas já tinha se diversificado, já estava menos dependente dessas empresas. Mas fez algumas experiências importantes, foram feitas um estudo nacional de lâminas para Gillette, foi uma coisa linda de morrer, porque envolveu um planejamento, não só um planejamento de suporte estatístico, mas um planejamento logístico. Então sobrou um pouco outras atividades da empresa, né? Mas é um pouco isso sim. A ASE e MARC é um exemplo claro desse tipo de ação. Mas enfim, no INESE tinha isso. O INESE ainda continuava com alguns trabalhos para uso, mas já tinha se diversificado, já estava menos dependente dessas empresas. Mas fez algumas experiências importantes, foram feitas um estudo nacional de lâminas para Gillette, foi uma coisa linda de morrer, porque envolveu um planejamento, não só um planejamento de suporte estatístico, mas um planejamento logístico. Daí de lá do INESE você saiu e foi para Thompson, isso? De lá eu saí em 67 e fui para Thompson. Naquela época você tinha isso, as agências estavam efetivamente usando todos os instrumentos paralelos para o crescimento da agência como tal. Tanto é que uma das críticas que se fazia ao nosso setor de pesquisas é que mesmo quando a agência não dava lucro, nós dávamos. Tá. E eu tinha uma parcela importante desse lucro.
porque eles queriam que fosse um profit center. Então, dentro da agência foi quando nós criamos essa anomalia, vamos dizer assim. Não somente nós, mas também a promoção e a relações públicas. Então, isso criava uma coisa curiosa, porque quando você diz que você tem que ser profit center, que me interessava, o mercado era pequeno, a gente conseguia contratar os melhores potenciais do mercado, até que muita gente trabalhou conosco na Thompson nessa oportunidade, inclusive o Marangoni, foi lá que ele começou, Nelson Marangoni. Os clientes, os principais clientes eram as multinacionais. Os grandes clientes de pesquisa no Brasil sempre foram as grandes multinacionais. A Geslever tinha Mavibel, e a Geslever tinha ela tinha modelos de desenvolvimento muito elaborados. Ela tinha o UPGA, Unilever Plan for Good Advertising, e a Thompson tinha o T-Plan, que é onde estamos, como estamos, onde queremos ir. Na Thompson, com o crescimento, aconteceu o seguinte: o crescimento foi tão grande, porque quando nós fazíamos apresentações, não aconteceu uma vez, mas aconteceu várias vezes, do cliente não ficar com a agência, escolher uma outra para ser a sua, mas escolhia o departamento para ser a sua pesquisa. Então, o caso Shell e Atlantic é dramático, porque a Shell foi nosso cliente em Axioma, Thompson e Thompson Axioma, porque houve alguns anos de Thompson. Quer dizer, J. Walter Thompson, e outro que era Axioma, um lugar separado. Como Thompson era dentro da Thompson, como Axioma era fora da Thompson. Só continuando um pouquinho mais na Thompson, você tinha então o que já havia de importante, que a pesquisa estava num crescimento muito grande, não só como alavancagem de agência, mas quando começando já a ter, digamos, o seu desenvolvimento próprio junto a outros clientes. O que tem de importante do ponto de vista... A agência de propaganda foi fundamental do ponto de vista do treinamento do pessoal. O computador e a estatística começou a funcionar depois da década de 70, quando começou a valer mesmo. Pode ser que eu esteja enganado nessa afirmação, mas foi a partir de 70 e poucos que o computador começou a ter memória suficiente para... Para vocês terem ideia, o primeiro computador de mão que eu tive em 70 e poucos, não foi, era uma máquina da HP, não era, vamos falar em computador, uma máquina de calcular da HP, a primeira que você podia digitar um programinha, colocar na coisa, e então você tinha um computadorzinho. Ele tinha mais memória que o computador que o Álvaro Mark usava em 1970 na cidade universitária, que eu ia com ele lá à noite para fazer os processamentos, que tinha 8K de memória. O da Faculdade de Economia, o computador que tinha um bruto espaço, com ar-condicionado, uma sala, tinha 8K de memória. Eu acho que quanto a Thompson tem esse aspecto que é importante, porque a mesma coisa deve ter acontecido com a Lintas, a mesma coisa, não sei se aconteceu com as outras, com a Macan seguramente, continuava a acontecer com a Macan, porque a Macan foi, como eu disse, precoce, ela se antecipou em vários anos. Isso era coisa do Armando Moraes Sarmento, que chegou a ser o chairman da Macan Internacional. Ele era muito agressivo e ele tinha uma visão. Então a pesquisa na Macan começou 10 anos antes. A Thompson levou tempo. Era mais um departamento de dados secundários. E como é que está o negócio aí de pneus no mercado? Então vamos lá ver, pega jornal e diz assim, pneus, a produção foi essa. Mas a pesquisa atuante, vendo o cliente, discutindo com a criação, vencendo os preconceitos da criação, e mostrando que poderia trabalhar em paralelo, não querendo assumir a criatividade. Então, com o crescimento econômico, crescimento dos clientes, crescimento das agências, e houve aí o treinamento dos pesquisadores se fez
não nas escolas, mas através das agências. Então de vez em quando vinha muita documentação, muito material de fora, você podia pedir, tinha sempre alguém lá fora que podia fazer coisas por você. E na maioria das vezes você indo para lá, para fazer um curso de uma semana aqui. Hoje, eu acho que a pesquisa para agência, se existe, deve ser limitada quase que exclusivamente a problemas na área de comunicação. Não vejo mais, digamos, a agência até atuando como marketing, fazendo pesquisas que seriam exclusivas do cliente, de responsabilidade do cliente, para poder se apresentar e dizer, olha, é isso aqui, por aqui, achamos. E os clientes precisavam disso. Depois, com o crescimento, escola Getúlio Vargas, etc., a coisa mudou. Mas durante muitos anos ainda o seu parceiro no lado do cliente era uma pessoa que provavelmente seria amanhã o presidente da empresa. Eu duvido que uma das pesquisadoras com quem nós teríamos que trabalhar hoje num cliente, um dia chegue a ser presidente da empresa. Aqui, porque essas coitadas são apenas burocratas da pesquisa, elas simplesmente o que fazem. A Zimark representou duas coisas. Representou um sonho meu de fazer uma firma de pesquisa que tivesse o psicólogo e o estatístico. Porque eu achava que esse seria o caminho correto para você poder fazer um atendimento de qualidade e abrangente. Segundo, tanto o Asi como o Mark eram amigos meus. E eu já tinha começado a usar o Álvaro, o Mark, antes, como um assessor na área de estatística. E ele era muito bom, ele era extremamente competente. Em uma ou outra ocasião, na Thomson, eu usei o Rodolfo Asi para análise de discussões de grupo, etc. Os dois eram competentes. O Álvaro, um estudioso, sabia de tudo, com seu padrão tranquilo de trabalho, mas ele conseguia encontrar solução estatística para o caso e tinha alguma sensibilidade para respeitar as limitações do processo, a técnica que ele queria, tinha na prática. Então, se você fizesse um teste de produto em que você ter amostras equiprováveis, ele exigia que fosse equiprováveis, quer dizer, que você tem 3 aqui, com essa 2 ali, um ali. E ele explicava o porquê de tudo isso. Quando você dizia para ele, escuta, Álvaro, não existe a possibilidade de a gente, em vez de fazer 200 entrevistas, e fazendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e você vai examinando os resultados. Quando chegar na 30ª, você diz, olha, aqui com o nível de segurança de tanto, a gente pode dizer que a solução A é melhor que a solução B. Você quer aumentar a segurança, você vai continuando. Até o momento que chega para o cliente, olha, para a sua decisão, você precisa de que nível de segurança? Tanto, você vai fazer com 20 entrevistas e não com 200 entrevistas. Quer dizer, você percebe? E se às vezes tinha alguma coisa, ele dizia assim, Arthur, o erro será, eu vou fazer como se fosse aleatório. Mas não é. Aqui a gente vai fazer isso, mas se der tal resultado, eu vou dizer, olha, segura e tal. Se tiver um tal resultado, eu digo, olha, com tranquilidade, mas faça as ressalvas. A gente fazia as ressalvas e tal, então não era tapear o cliente em hipótese alguma, mas dá, pelo contrário, muito mais segurança. Eu sentia a estatística como segurança. Depois eu comecei a ver a estatística muito mais que segurança. Eu via a estatística como aquilo que eu lhe disse de início, com a possibilidade de análises que ela apresenta. Então, todas as hipóteses possíveis que antes o Alfredo Carmo e eu, de uma certa forma, antes fazia, e com o Alfredo aprendi a fazer melhor até, a gente fazia para dizer, isso tudo estava à sua disposição. Então, você fazia a seguinte pergunta, e se eu melhorasse a percepção que o consumidor tem
da variedade de produtos, das marcas disponíveis, o que isso vai representar em aumento da predisposição efetiva de compra medida naquela escala de 10, em que você faz um corte alto para ter, é daqui para cima só que eu quero. O que dá? E se fosse, enfim, todas as possíveis hipóteses estavam lá, porque todos os dados estavam numa mesma fonte e você podia agregar os modelos de análise que você quisesse. Isso o Pergentinho deve ter falado para você, porque ele é um craque. Eu acho que ele merece um destaque especial em termos da sua capacidade de ter trazido nele mesmo essas duas condições, do estatístico e do qualitativo. Foi uma época extraordinária, porque era uma riqueza quer dizer, as coisas ferviam, era uma ebulição. Você tinha discussões em grupo, uma atrás da outra, sobre mais diferentes assuntos, e provavelmente uma produção muito boa, em termos de qualidade. Porque as pessoas eram competentes, eles eram competentes, mas politicamente incorretos. Vamos a isso daqui em seguida. Um ano depois eu me juntei a eles e um ano depois eu saí e voltei para Thomson. Por que isso aconteceu assim? E quando eu saí eu falei a vocês, não duram mais do que um ano. E de fato não duraram. Porque o Álvaro, competente, capaz, mas tem o seu timing. Você precisava dar ao Álvaro o seu timing. Quando eu cheguei, eu vi, olhei, falei, Álvaro, nós não precisamos de secretária, mas você vai ter uma secretária, e essa secretária vai ter a função de te apadrinhar. Quer dizer, você entra, fechou a porta, você não quer falar com o Álvaro. Vai falar com o Álvaro no intervalo que ele vai ter das 11 ao meio-dia, porque senão... E o cliente, mas que cliente, gente? Isso de um lado. E de outro lado, havia por parte do Rodolfo Aze, que era muito inteligente, sobremaneiramente inteligente, muito hábil, um tipo muito simpático, muito gostoso. Havia uma certa ludicidade que é importante. Quando o Rodolfo saiu da Azimar, quando a Azimar fechou e foi para, se não me engano, a Standard, lá no Rio de Janeiro, eu tenho a impressão que deve ter sido um desastre, porque não havia compromissos, não havia... Eu tive casos numa fase final que o analista, um desses, simplesmente não foi para discussão em grupo. Falei assim, estava de saco cheio, resolvi não ir. Quer dizer, mas muito bem, mas isso quando eu voltei para lá e comecei a trabalhar, falei, olha, gente, não vai dar. O Marco é o estatístico, era o psicólogo. Ele era alucinado, eu acho que ele perdeu as estribeiras, extremamente sensível e extremamente emotivo, e ele deve ter sentido que o mundo não estava indo para o caminho que ele achava que talvez devesse ir. Então é por aí. Então essa é a minha visão, a minha história da Azimark. Voltei para Thomson, foi aí que foi criada a Axioma. Foi uma época de grande crescimento, em que as pesquisas começaram já a se sofisticar um pouco mais, em termos do tratamento estatístico. Vale lembrar que eu não conhecia o Luiz Silva, o Ney, que hoje está na Gallup, que eu soube que ele era um estatístico, estava trabalhando em pesquisa, e eu achava que a equipe de estatística devia ser mais sólida. Fui procurá-lo e acabamos acertando. Ele foi trabalhar conosco na Axioma. O Ney e o Álvaro fizeram uma dupla absolutamente, da minha perspectiva, fantástica. Era um grupo muito coeso, foi coeso enquanto a empresa durou. Eu tive um problema cardíaco, eu precisaria ver isso, em que época isso aconteceu, já foi uns 30 e poucos anos atrás.
que coincidiu com uma mudança na política da empresa em relação aos seus profit centers. Isto é, não interessava mais a Thomson, como provavelmente aconteceu com outras agências, um departamento de pesquisa muito grande. Quer dizer, vamos mudar o nosso foco para a criação, que era o fundamental. Apesar de estarmos independentes, apesar de estarmos dando lucro, apesar de esse lucro ser relativamente grande em termos da pesquisa, ele sempre foi um lucro pequeno em termos da comunicação. Quando a Gallup procurava um gerente geral para a empresa, que deve ter sido em 94, 93, 94, 95, não sei. E eu fiquei lá 4 ou 5 anos tentando implantar a The Gallup Organization dentro das novas normas da empresa. Durante 4 anos sobrevivemos, ganhamos algum dinheiro como empresa, mas a Gallup não mais interessava a pesquisa de mercado. A Gallup já tinha se transformado numa consultoria em que a pesquisa é um instrumento de análise. Então eles fizeram consultoria no sentido de uma consultoria de marca, uma consultoria de RH, uma consultoria de RH, seja em termos de avaliação da cultura da empresa e do bem-estar dos funcionários, atitude dos empregados em relação à empresa. Eles tinham modelos muito poderosos e tinham outro que era a satisfação de cliente, que seria tanto para serviços como para produtos, também com uma modelagem estatística, um tratamento. O que implica que quando eles vendiam esses 4 ou 5 produtos, eles cuidavam da empresa de uma maneira global. E o seu relacionamento era com o presidente da empresa, não mais com o homem de pesquisa. Era do Matheus, foi comprada, e o Matheus deveria permanecer como responsável por algum tempo, mas ele decidiu diferente, e a Gallup achou por bem concordar. Então eu assumi ele seria o presidente, eu seria o gerente geral. Mas ele preferiu se ausentar. Eu achei bom, porque provavelmente nós teríamos conflitos, embora eu goste muito do Matheus. Eu não sei se ele gosta muito de mim, mas eu gosto dele.